O líder supremo do Irã foi neutralizado. Os Estados Unidos e Israel bombardearam Teherã no final de semana. O Irã retaliou atacando Dubai, Catar, Bahrein, Kuwait e o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% de todo o petróleo do mundo, praticamente parou. E o Brent saltou mais de 5% em questão de horas. Se você investe, se você abastece seu carro, se você come, se você vive nesse planeta, esse conflito te afeta. E a maioria das pessoas não entende por quê. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que aconteceu, por que o petróleo disparou, o que o Estreito de Hormuz tem a ver com a sua vida e como esse cenário afeta diretamente os seus investimentos. Inclusive, eu vou te mostrar porque uma empresa brasileira pode ser uma das grandes beneficiadas de tudo isso. Fica até o final, já deixa o seu like e se inscreve para não perder mais vídeos como esse, porque hoje nós vamos falar de 4 ações brasileiras que podem lucrar e muito com essa alta do petróleo. Com o petróleo a 77, minha sugestão aqui é que você abasteça, porque a gasolina vai ficar mais cara. Aqui nós temos uma análise que é do CBIE, que é inclusive do Adriano Pires, que nós fizemos um podcast com ele, ficou sensacional, Adriano Pires e Sérgio Sacani, e nós abordamos vários temas acerca de energia, petróleo, eficiência energética, transição, enfim, tudo isso. E aqui nós temos, segundo os dados da CBIE, a defasagem e ágio, né, da gasolina e do GLP. Então, a gasolina, ela tá negociando com um ágio de 12% e eu acredito que ela vai ficar ainda mais cara. Já o diesel com um certo deságio e o GLP, que é o gás, também com um ágio muito grande. Então, basicamente, a Petrobras, ela tá vendendo mais caro pra gente do que os preços internacionais. Agora, falando de investimentos, como que você pode se beneficiar dessa alta do petróleo? No Brasil, nós temos 4 empresas que produzem diretamente o petróleo: a Brava, a Prio, a PetroRecôncavo e a Petrobras. No exterior também você pode se expor de uma maneira muito diferente. Lá você pode usar empresas que fornecem equipamentos e alugam equipamentos para extratores de petróleo. Você pode se expor a produtoras, né? Aí até empresas que são mais verticalizadas. A BP, ela tem vários setores, atua em vários segmentos do petróleo. Tem Chevron, ExxonMobil, a Saudi Aramco, que é a maior produtora do mundo, né, estatal da Arábia Saudita, a Shell, por exemplo. Vocês têm várias opções do cardápio aqui. Vamos abordar então as empresas brasileiras, tá? Aqui eu trouxe o custo de extração, que ele também é conhecido como lifting cost, né? O que é o lifting cost? Ele é quanto custa para extrair um barril de petróleo em dólares. Então aqui nós vemos que o maior custo de extração, no momento, no terceiro trimestre de 2025, vem da Prio. Isso, na minha visão, é algo que não é recorrente. Ela teve algumas paradas, teve campos que foram adicionados, que elevaram um pouco esse lifting cost, mas na minha visão, ela deve melhorar isso. A segunda pior é a Brava Energia, que é uma empresa bastante controversa, por sinal. A Brava, lembrando que ela é o resultado de uma fusão da Enalta com a 3R, que eram 2 empresas que tinham seus problemas, tá? Só lembrando que a Enalta, ela era a antiga Queiroz Galvão, que foi envolvida na Lava Jato. Então, assim, em termos de governança, eu tenho um certo receio com a Brava, até porque esse ano ela também teve uma saída do seu CEO, que deixou o cargo, num momento bastante difícil, né? Que a empresa tá queimando caixa, não tá entregando bons resultados. O terceiro maior lifting cost, encostadinho com a Brava, pelo menos no terceiro trimestre, é o da PetroRecôncavo. A PetroRecôncavo é uma empresa que opera no recôncavo baiano. Na minha visão, ela é uma empresa razoável. Ela tem um custo de extração razoável, ela tem bons campos, mas ela tem uma certa dificuldade de crescer. Então ela não é a minha favorita das 4. E por último, a mais eficiente, e isso tem muito a ver com o pré-sal. O pré-sal, ele tem um custo de extração muito baixo. É claro que para implementar para essa produção do pré-sal, foi necessário bilhões e bilhões de dólares. Então foi muito custoso para se chegar nesse nível. Mas hoje, já com essa tecnologia e essas plataformas já implementadas, ela tem um custo de extração que é muito competitivo e um petróleo de altíssima qualidade. Lembrando que nem todo petróleo é feito da mesma maneira. Você tem que considerar a viscosidade, a densidade e o teor de enxofre. Por exemplo, o petróleo da Prio, ele é pior que o petróleo da Petrobras, especialmente do pré-sal, né, que é um petróleo de altíssima qualidade, que ele é pouco viscoso, tem baixo teor de enxofre e um elevado grau de API, o que significa que ele é pouco denso, um petróleo que pode ser vendido com ágio no mercado internacional. Aqui nós temos os dados de produção, ou seja, de 1000 barris de óleo e equivalentes ao dia, assim como se mensura a produção na indústria. Aí aqui nós vemos que a Petrobras, ela é a grande campeã de produção, produz aí 2,8 milhões quase de barris ao dia, né? É uma produção bem significativa. E depois nós temos a Brava, seguido da Prio, seguido da PetroRecôncavo. Mas vale ressaltar que a produção da Prio, ela tá subdimensionada. Nós tivemos já, por exemplo, os dados de janeiro e a Prio produziu 155 mil barris de petróleo ao dia. E essa produção, segundo a gestão, tende a alcançar cerca de 200 mil barris esse ano, porque nós temos implementação de um novo campo que ainda não gerou óleo, mas deve gerar, que é o Wahoo, e por isso eu diria que a Prio é a minha favorita das 4, e eu explico por quê. A Brava tem uma questão de má execução, termos de governança certamente um pouco duvidosa, né, dá pra dizer dessa maneira. A PetroRecôncavo é uma empresa razoável, mas não tem tanto crescimento. Petrobras é um gigante, um colosso, com custo de extração baixíssimo, ela gera bilhões de caixa livre, mas
mas ela tem um fator estatal. Nós estamos falando de um ano eleitoral, em que a Petrobras certamente pode ser utilizada para, por exemplo, controlar a inflação, né? Isso já foi feito num governo, né, do mesmo partido que governa o país agora. Não fazendo juízo de valor, mas constatando fatos, né? A Petrobras, ela já segurou muito o preço no passado, e hoje nós tivemos um comentário do secretário de Tesouro, Rodrigo Seron, que a Petrobras, ela não deve contribuir para uma pressão inflacionária, contanto que o barril fique entre 75 a 85 dólares o barril, o que pode significar que o preço ele vai ser controlado, possivelmente artificialmente. Então, ainda que a Petrobras ela seja uma empresa muito eficiente, um gigante em termos de produção, eu tenho um certo pé atrás com Petrobras, especialmente nesse ano eleitoral. E o que você acha de Petrobras nesse ano eleitoral? Deixa no comentário que eu quero ver e eu vou responder cada comentário sobre Petrobras. E aqui eu preciso abrir um parênteses, porque quando a gente fala de petróleo, guerra, tensão global, parece que é um assunto distante, mas na prática o que muda o jogo não é você adivinhar o próximo evento, é estar bem posicionado com calma quando o mercado começa a ficar barulhento. E é aí que muita gente erra, não por falta de inteligência, mas por falta de processo. Sozinho você até consegue investir, é claro, só que normalmente você investe no escuro, sem comparação, sem repertório, sem alguém para te puxar de volta pro racional quando a emoção começa a gritar. Quando você faz parte de uma comunidade, a dinâmica muda. Você vê como outras pessoas pensam, aprende a filtrar o ruído, entende o que é tese de longo prazo e o que é só manchete do dia a dia. E principalmente, você deixa de tomar uma grande decisão baseada em um corte de rios e passa a tomar uma decisão baseada em método. Isso afeta a rentabilidade ao longo dos anos de um jeito bem simples. Você evita os erros caros e repetidos. Comprar no topo porque agora vai, vender no fundo porque deu ruim. Concentrar demais sem perceber e ignorar o risco. Entrar atrasado em um movimento só porque viu quando estava nos training topics. Quem investe com ajuda costuma fazer menos besteira e com isso a diferença real vem no resultado. Não é promessa de ganho rápido, tem mais a ver com consistência e aprendizagem. E sabe quem normalmente já está mais preparado quando o mercado mexe? Quem já vinha posicionado e acompanhando o setor com análise e direcionamento. E aqui eu vou te dar um exemplo claro, os próprios assinantes da Finclass. Assine a Finclass e aprenda a investir do zero, recebendo recomendações de investimentos com 40% de desconto pelo link da descrição e no QR Code da tela. Porque a pergunta não é sobre se o petróleo vai mexer com o mercado, ele mexe. A pergunta é: você vai ser um espectador ou vai estar um passo à frente? Então aproveita, entra na Finclass, tem lives semanais comigo e outros grandes especialistas do mercado. E agora voltamos pro vídeo para aprender mais sobre o petróleo. E por que a Prio é a minha favorita? A Prio ela tem crescimento de produção, ela tem um custo de extração baixo, que está um pouco acima do seu potencial normalizado, e ela tem uma execução muito boa. Ela comprou vários campos lá atrás, conseguiu revitalizá-los, baixar o custo de extração e gerar muito caixa. Com o petróleo a 77, a Prio gera nas minhas contas aí mais de 2 bilhões de dólares ao ano de caixa, isso sem considerar um incremental muito relevante da produção, tá? Eu tô trabalhando no meu modelo de valuation com uma produção de 150 mil barris ao dia, o que é abaixo do que ela entregou, inclusive, em janeiro, e ainda vai ter o Wahoo, que é um novo campo que vai entrar em operação ao longo desse primeiro semestre do ano. A Prio, ela não paga dividendos, mas ano passado, no Investor Day, a gestão já deixou claro que ela pode começar a devolver capital. E com uma porrada de geração de caixa e poucos campos para se adquirir, a Prio pode pagar um dividendo bastante interessante, que não é o que eu quero. Inclusive, eu prefiro que a Prio, ela retenha esse capital e reinvista no negócio, porque historicamente eles conseguiram reinvestir a taxas muito elevadas. Então, a Prio, ela é minha queridinha. Eu recomendei ela dia 12 de janeiro, já tá rendendo aí mais de 30% para os meus assinantes, mas ela tem um potencial muito maior. Mas agora que você sabe que eu recomendo Prio, você até pode comprar Prio hoje e fazer bastante dinheiro, mas você vai saber até quando você deve segurar Prio? E se Prio bater 70, 80, 90, você vai saber se deve vender ou não? Se você quer saber, eu recomendo que você assine a Finclass, onde eu tenho um relatório completo sobre Prio, onde diz até quando você pode comprar, qual que é o meu valor justo, qual que é a taxa interna de retorno que você pode esperar da Prio. Ok, o petróleo subiu, mas você deve comprar as petroleiras hoje, dado que o petróleo está altíssimo e elas vão gerar muito caixa? Na minha opinião, não, porque você deve nos investimentos ser idealmente contracíclico. Então você compra a petroleira na baixa do ciclo e não quando todo mundo está falando sobre isso, inclusive os youtubers. Não me surpreenderia se com uma normalização desse cenário nós víssemos o petróleo voltar para casa dos 70 dólares o barril daqui a algumas semanas. Dito isso, é impossível de prever o preço da commodity. Nós tínhamos especialistas alertando que o preço poderia chegar a 55, 50, inclusive relatório de bancão falando que o petróleo poderia chegar a 35 dólares o barril e nós já estamos a 77. Então, dólar, commodity, ouro, enfim, preços desse tipo de ativos e cotações de moedas são virtualmente impossíveis de se precificar e de se prever, porque elas dependem de fatores que são muito diversos e não estão sob nosso controle. Então, o que você deve fazer na minha visão? Você deve comprar petroleiras ou empresas de commodity que têm um menor custo de extração. Então, na baixa do ciclo, elas conseguem ser rentáveis e na alta elas se beneficiam de preços maiores. Já as empresas mais alavancadas, com custo
custo de extração maior, elas até podem dar uma porrada muito grande, porque elas se beneficiam de um efeito chamado alavancagem operacional. Mas você fica um certo risco de estar operando, de estar posicionado numa empresa com custo de extração muito elevado. Então eu gosto das empresas mais eficientes, e esse é o caso no Brasil, por exemplo, da PRIO e da Petrobras. Me conta aqui nos comentários qual a sua empresa favorita de petróleo do Brasil e o que você está achando desse conflito. Até a próxima e bons investimentos!